a lei, ao menos em tese. É o caso aqui. As pessoas usam termos como bebida e direção não combinam, quem acha que a lei é rígida demais nunca foi vítima de um motorista alcoolizado, a liberdade de cada um de nós termina onde começa do outro e tem que haver um pacto pela vida. São inúmeras mensagens, eu não tenho como ler o nome de todo mundo. As perguntas, Alexandre, apontam basicamente em duas direções. De um lado, as pessoas querem saber se a lei vai ser efetivamente aplicada. Então, por exemplo, o Vanderlei Ligeiro pergunta o seguinte: será que essas blitz vão se manter com o mesmo rigor? E o Paulo Klein faz o seguinte raciocínio: se houve uma redução de acidentes, como diz o HC, não houve em função das blitz, muito mais do que em função da mudança da lei? E as pessoas perguntam outras coisas, sempre nessa linha de aplicação da lei. Por que a anterior não foi cumprida? Será que vai continuar pegando quando a imprensa deixar de falar dessa lei? Será que os policiais estão preparados? Será que o Estado consegue fiscalizar? A lei antiga é aquela que determinava, que é a lei vigente do Código Brasileiro de Trânsito, que determina que o máximo que se permite é 0,6 decigramas, e que não pegou porque ela podia pegar, que não se fez a fiscalização, não é isso? Foi a fiscalização que acabou, que deu esse resultado, e não a lei. Certo. Esse é um raciocínio. Na verdade, a mudança da lei... A sua opinião é essa, que a fiscalização é que... dúvida, foi a fiscalização. Se fiscaliza com a lei antiga, sempre que fiscaliza, dá resultados, né? Então, é isso que eu estou falando. E nós não somos contra... Ninguém pode ser contra uma lei que proíbe o sujeito de beber e dirigir. O problema que nós temos que discutir aqui é do limite, porque, como eu falei, tem muita gente que toma um chopp e sai dirigindo normalmente. Esse que é o problema. Então, o que é que a lei corretamente fala? Eu reconheço que é difícil. O sujeito dirigiu sob a influência do álcool, este está cometendo um ato ilícito. Eu reconheço que essa medição de influência do álcool é uma questão complicada, mas era isso que deveria ser aplicado num Estado democrático de direito. Mas eu reconheço. Então, como é que vai resolver isso? Aí o doutor Delmanto já citou algumas coisas: exame clínico, testemunha, as provas que Agora, se faz em direito para assalto. Vamos tentar para roubo, fazer uma discussão olímpica aqui no sentido jurídico, porque já foram colocadas as questões. Mas nós temos uma questão também, que é como amadurecer a visão do país acerca de alguns dos seus problemas, né? Esse sim. É um problema. É um problema sério. Esse sim. E é um problema em que se deveria imaginar como transitar dessa visão pessoal, né, e do interesse individual em relação ao interesse que seja coletivo, né? Essa é uma forma de se amadurecer o país, né? É uma forma de você deixar de ter uma consideração apenas pessoal, mas imaginar qual é o bem público, né? Seria essa a intenção dessa lei e seria esse o objetivo dessa lei, ou seja, retirar das pessoas a ideia de que o bem maior é o direito individual de fazer o que se pretende e imaginar que existe um bem público mais amplo e que esse é que deve ser perseguido? Exatamente, exatamente. Se nós repararmos, a gente estamos rodando que nem peru aqui, né? Fala, concorda, volta ao assunto. É o problema peru que bebeu mais do que devia, né? Vai, não, porque não pode criar prova contra si mesmo, mas não podia criminalizar nesse primeiro momento, devia ser uma punição administrativa, mas então aí e nesse caso, como faz? Ele pode criar prova contra si mesmo para essa punição administrativa? Está criando prova contra si mesmo, se o senhor quer começar com uma punição administrativa. Então, nós não estamos falando, me parece, com a mesma sintonia. Afinal de contas, pode ou não pode criar? Não pode criar prova contra si mesmo. Então, não adianta a primeira... Não pode em nenhuma instância. Em nenhuma instância. O erro dessa lei, doutor... Então, como é que o Estado O erro fiscaliza? de vocês foi querer estabelecer essa questão de dosagem. Porque, na verdade, uma pessoa embriagada, nós reconhecemos e pronto. Pelo olhar, pelo modo de falar, pelo modo de se conduzir. Não há essa necessidade de ficar dosando, tomar um chopp, meio chopp. Isso daqui é absolutamente visível e comprovável. Mas isso todos os países fazem. Sim, mas estou dizendo... Estabelecem uma dosagem objetiva. Sim, né? Mas fora... Mas o que vai valer? Fora pouco disto... bêbado, muito bêbado... Exatamente. Exatamente, não. Como você mede isso? Não, avaliação. Por exemplo, que acontece hoje, doutor, quando a pessoa, o motorista,
e fique bem claro que ninguém é obrigado, com esta lei, ou mesmo antes dessa lei, a submeter o bafômetro. Se for autuado, vai recorrer da pena administrativa, tenho certeza que vai ganhar, certo? Agora, se quiser submeter o bafômetro, tudo bem, mas não é obrigado. Agora, o que acontece hoje, mesmo antes da lei, quando a pessoa se recusa a fazer o bafômetro, que é novidade, ou antes o exame de sangue? O médico faz a avaliação clínica e ele declara, essa pessoa está alcoolizada, ele escreve, certo? Ele não dá a dosagem. Então, essa questão da dosagem, a meu ver, foi um complicador. Eu gostaria também de que a gente debatesse um outro problema, fora do aspecto jurídico, é o problema da educação e da propaganda. Exatamente. Porque nós vimos hoje o benefício que trouxe o país, a proibição da programação, da publicidade em torno do cigarro. Parece que todo mundo. E a publicidade das bebidas continua sendo absolutamente irresponsável. São pessoas alegres, fazendo festas, cantando samba, mulheres lindíssimas que qualquer um gostaria de estar ao lado delas num bar, né? E no finalzinho, vem lá hipocritamente, se for dirigir, não beba. Ou beba com moderação. Isto precisa ser refeito, certo? E esta lei não previu praticamente, falou, não, coloque lá no restaurante ou no bar, na beira da estrada, mas se for em zona urbana, tudo bem. Se for em zona rural, aí não pode, que é inconcebível, e aí um pequeno aviso, não dirija, se beber não dirija. Isso não tem sido feito nada, mais uma vez se esquece nesse país a importância que tem da educação desde a infância, né, para que tenha, como você falou, essa conscientização. Agora, acho que essa lei, embora ela tomou a estrada errada, vai ser anulada. Não é questão de pegar ou não pegar. Ela é inconstitucional, vai ter de ser feita outra, mas eu acho que ela trouxe um benefício. A discussão desse assunto. Não, mais do que isso. A conscientização que representa já esses 86% que ela falou. Então, nós temos a consciência. Essa questão da prevenção é uma pergunta recorrente. Assim, vários telespectadores, o Douglas Serrão, a Gislaine de Campinas, o Guto Kloslovski, perguntam se os debatedores não acham que o governo tomou uma medida drástica antes de investir em prevenção. Doutor Fábio, isso até eu lhe perguntava antes do programa, se não faltou uma preparação em torno disso, seja da preparação da fiscalização, de estabelecer uma base que fosse segura para se conseguir fazer os exames clínicos, se tem essa base para a atuação da autoridade pública e de uma campanha de conscientização a respeito dos objetivos de uma lei como essa? eu devo concordar que, principalmente com relação ao sistema de fiscalização, pegou praticamente todos os estados do país de calças curtas, né? Nenhum deles tinha um número de bafômetro suficiente, não tinha uma estrutura, como ainda não tem uma estrutura para fazer uma avaliação médica da pessoa que foi surpreendida com a possibilidade de estar alcoolizado. E não houve essa tentativa de levar a sociedade à ideia de que a coisa iria acontecer e seria para valer. Acontece que nós vivemos, cansamos de viver, cansamos de chorar, mortos, e chega num determinado momento que dá vontade para o mundo que vamos descer. Desce todo mundo porque não dá mais para beber de jeito nenhum, tem que ser ontem isso daqui, que a população vai se adaptando à nossa nova lei, mudando o seu comportamento. Nós aprendemos a usar o cinto de segurança, coisa que era um negócio insuportável, que alguns diziam que privava a liberdade dele, que ele não precisaria usar, porque ele tem o direito de morrer a hora que ele quiser, tem direito de colocar se quiser. Quer dizer, e nós acabamos acostumando a usar o cinto de segurança, fazendo do cinto de segurança um hábito, praticamente, o momento que a gente está sem o cinto, parece que a gente está andando descalço, e aí veio uma nova mudança de comportamento, o uso do preservativo, da camisinha, onde agora todo mundo procura usar a camisinha. Então, a gente está esperando que a sociedade se adapte a essa nova lei, mesmo que ela tenha sido imposta de uma maneira goela abaixo, de uma maneira imediata. Porque nós chegamos num limite que não dá para a gente esperar nem mais um dia, nem mais um mês para começar a agir
na proibição da associação álcool e direção. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu queria dizer que eu acho que vai acontecer com esta lei, se nós não a derrubarmos, porque eu sou autor da lei da ADIM, né, no Supremo, e consegui Ação agora, direta de constitucionalidade. Isso, e consegui agora um habeas corpus no Tribunal de Justiça, quer dizer, aos poucos a gente vai provar que esta lei é desproporcional, é fora do razoável, essas coisas. Mas é bem dito aí, né? Eu acho que se ela sobrevivesse, aos poucos ia acontecer o que aconteceu com a maconha. Ou seja, se o jovem for pego hoje na blitz policial e o policial falou, bebeu um chopp, ele fala, não, doutor, eu só estava fumando maconha e cheirando cocaína. Tem que mandar ele embora, porque é viciado. Então, eu acho que isso também mostra o absurdo. Então, eu acho que futuramente vai haver a mesma coisa. O senhor tomou um chopp? Isso não se faz. O senhor, por favor... Enfim, eu acho que realmente faltou essa questão da educação, unir a sociedade em função da educação, penas administrativas e subindo até que o sujeito que realmente atropela alguém porque está alcoolizado, ótimo, esse ser posto na cadeia... Primeiro mata, depois... Em 30 dias. Tá certo. Em 30 dias. Tá certo. Vamos esperar... E ele ser... Doutor, então nós não vamos mais punir com cadeia? Não, o senhor vai esperar acontecer vai esperar acontecer a morte para depois punir. O senhor quer pôr na cadeia as pessoas antes delas ofenderem o bem jurídico. Se comprovadamente a pessoa alcoolizada aumenta em 3 vezes, a pessoa até com 0,5... A pessoa alcoolizada, o senhor concorda comigo, então? Então o senhor está concordando comigo? Não estou falando. A pessoa com até 0,3 gramas por litro aumenta em 3 vezes a possibilidade de participar de um evento de morte no trânsito. O senhor acabou de falar que tem pessoas mais resistentes e menos resistentes? Sim, sim. Então, eu acho que tem que punir o criminoso, doutor. Mas o senhor vai punir depois que ele comete o crime? Não falei isso. O senhor pode até se detalhar. Eu só estou citando um exemplo, doutor. Se esse sujeito que é irresponsável, que atropelou a procissão, dirigiu o caminhão, entrou no contramão, se esse cara pega 4, 5 anos de cadeia no dia seguinte, ou daí um mês, como nos Estados Unidos, a cassação de carteira, essas coisas, uma lei de sequestrar os bens desses indivíduos, de tal modo que esses bens vão garantir o erário público e vão garantir a indenização de vítimas e tal, começa a melhorar. O outro nós atacamos também pela educação, nós, enfim, podemos melhorar o transporte noturno, baratear táxi para os jovens poderem ir para casa de táxi. Tem uma porção de soluções antes de botar na cadeia tanta gente, até porque não tem cadeia para tanta gente. Muito bem, eu preciso fazer um intervalo. A Silvia estava querendo falar, mas eu peço para ela falar após o nosso intervalo. Já estaremos de volta com a Opinião Nacional. Até lá. E voltamos com a Opinião Nacional, que está discutindo a polêmica lei seca que está em vigor há 20 dias. E chegamos no último bloco com muitas questões, e eu queria passar inicialmente a Silvia para ela contar como é que está o tiroteio aqui entre os nossos telespectadores. Silvia. Então, Alexandre, faltam muitas questões assim do cotidiano das pessoas. Elas querem saber como elas devem se comportar. Então, 3 sobre o bafômetro. O Anésio da Costa quer saber se ele é obrigado a soprar o bafômetro ou não, e se ele se recusar, se ele tem que pagar a multa. É também a pergunta do Gabriel e do Adinoran Zanelato. Se eles são, o que então, acontece com quem se recusa? Essa? Só bafômetro mais uma. O bafômetro pode transmitir alguma doença? Doutor Delmanto, pode dizer que não vai soprar o bafômetro? Absolutamente pode dizer. E não vai ser multado por causa disso? Não. Ele vai ser multado, mas se ele recorrer, certamente ele vai ganhar. Aliás, a propósito... É importante, Alexandre, ficar claro que ele não é obrigado, isso já existia antes dessa nova lei, não é uma novidade, é jurisprudência. Ele não é obrigado a soprar o bafômetro. Mesmo agora, vai ser tomar uma multa administrativa? Vai ter. E aí depois terá o ônus de recorrer. Mas se essa pessoa, então, por se negar a soprar o bafômetro, for levado ao médico, e o médico atestar que ele estava alcoolizado, isso agrava a posição dele, não? Não agrava. Porque eu acho que o certo seria uma lei bem feita, esquecer essa questão de dosagem, que é complicadíssima. Teria de ser, o sujeito está alcoolizado e todas as provas admitidas em direito, o parecer médico, a prova testemunhal,
o policial que fez a autuação, certo? E, a partir disso, penas administrativas progressivas. Agora, e se ele desobedecer essas penas administrativas, voltar a dirigir com a carteira suspensa, aí sim, pena de prisão. Eu queria dizer aqui, o Percival falou en passant, mas não falou especificamente. Ele entrou com um pedido de habeas corpus preventivo e teve um despacho do desembargador Márcio Franklin Nogueira, dizendo que, por tais razões, que ele explica, concedo liminarmente ordem de salvo-conduto ao paciente para que, caso se negue a submeter-se ao bafômetro em diligência policial, não seja obrigado, por esse fato, a comparecer à repartição policial, não seja lavrada a multa, não lhe seja imposta a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir e não seja apreendido o seu veículo. Esse é o despacho que está em vigor e você está com esse documento para um caso desse, uma blitz, você tem esse direito, é isso, Percival? Tenho o direito de não me submeter a bafômetro ou qualquer outra prova invasiva ou que eu faça contra ele. O que não significa que o policial, suspeitando que eu esteja alcoolizado, me faça descer e me conduza a uma delegacia ou até o IML para verificar se eu estou alcoolizado. Mas aqui diz que você não precisa, você não é obrigado a comparecer à repartição policial. Se eu estiver normal. A meu ver, se eu estiver alcoolizado, sim, eu sou obrigado o que ele quis dizer é que dentro de uma situação normal, de normatividade, sem você estar ofendendo o bem jurídico alheio, o policial não pode detê-lo. Presunção totalmente subjetiva, né? Não é, tá mas ou não tá todos nós raciocinamos. Toda intervenção humana é subjetiva. Não, mas então, nós não podemos trabalhar com esse subjetivismo dele achar que o senhor está em condições ou não está em condições de dirigir. Mas é assim, nos Estados Unidos, quando vocês forem ver no filme, o sujeito para, o policial para o motorista, olha, e multa ou não multa, leva ou não leva. Doutor Delmanto. É importante só dizer esse habeas corpus, que foi realmente, que eu saiba, o primeiro precedente que existiu, habeas corpus que o doutor Percival conseguiu. É preciso que a população entenda que esse habeas corpus, esse salvo-conduto, serve apenas para o doutor Percival. Sim. Outras pessoas que quiserem o mesmo benefício terão de fazer novas medidas. Só a decisão do Supremo, considerando inconstitucional a lei, é que vai valer para todo mundo. Muito bem. Mais dúvidas, Silvia? Para o doutor Fábio, se tem alguma lei que pune alguém pego dirigindo sob efeito de drogas ilícitas, não o álcool, e por que não há o mesmo rigor para excesso de velocidade, se a intenção é diminuir acidentes? Bom. Com relação às drogas ilícitas, existe a mesma lei que contempla o problema do uso das drogas ilícitas. O difícil é a gente comprovar o uso da droga ilícita. Existem hoje mecanismos de, através da saliva, comprovarmos se a pessoa está fazendo uso. Até hoje consegue-se detectar 5 tipos de drogas diferentes: vitamina, cocaína, heroína e outras 2. Agora, é a mesma situação, se enquadra na mesma situação. Uma vez comprovado, a situação é a mesma. A pena é igual. Agora, com relação à velocidade... porque as pessoas acabam perguntando se a lei do consumo de álcool não é muito rigorosa, né? Se o excesso de velocidade não mata muito mais e a punição não é menos rigorosa. Tem vários exemplos em relação a várias outras infrações. Sim. As 2 maiores causas de morte no país são o excesso de velocidade e o álcool. Com o excesso de velocidade, tenta-se coibi-la através de radares. Não é o cigarro, doutor? Estou falando da direção veicular no trânsito. A França conseguiu reduzir o número de acidentes e mortos pela metade quando aumentou de uma maneira absurda o número de radares nas ruas. Então, o que funciona para coibir velocidade, que é um fator que concorre para o acidente, é o uso de radar. E isso tem que existir. Muito bem. Agora, doutor Delmanto, a propósito, como ele falou de descobrir as drogas ilícitas através da saliva, o caso da saliva é o mesmo do bafômetro ou do exame de sangue? Olha, ou seja, a pessoa pode se negar? Pode, eu acredito que sim. Acredito que sim. A não ser que seja pego aleatoriamente um copo que ela acabou de beber, certo? Sim. Mas, na verdade... Não, uma droga ilícita. Cocaína. Saliva aqui nesse pequeno, aqui nesse copo, não.
Não é. Pode suor ser. não, o suor é uma coisa que não depende da gente, certo? Agora, a saliva... Sim, mas a autoridade pode colher o suor do outro? Não pode. Não pode. Não pode. Nada que Perfeito. viole a integridade A Silvia física. perguntava também sobre o bafômetro, se o bafômetro pode transmitir doença. Nenhuma. Sem Nenhuma chance. doença. Os bocais são descartáveis e... Muito bem. Silvia, E a história de um chopp. O cara tomou um chopp. Quanto tempo depois ele pode dirigir? Varia de acordo com peso e altura, mas normalmente por volta de 2 horas ele já está zerado normalmente. E qualquer nível de álcool, doutor, causa algum descompasso ali, alguma perda de reflexo? Essa é uma pergunta também muito Qualquer comum. nível de álcool pode alterar a percepção, o comportamento, aumentar a agressividade, qualquer nível de alcoolemia no sangue. foi o doutor Davi que disse numa entrevista que há uma contradição quando se diz que deve-se beber com moderação, já que a bebida induz a perda da moderação, é isso? Esse é um problema que, como o Fábio disse, né, aparentemente uma demagogia até dos anúncios, né? Porque você fala assim, não, beba com moderação. Você toma uma bebida exatamente para perder a moderação. Criar coragem. Para perder o controle. Silvia, nós estamos chegando ao final. Última. Você não quer Livros? antes dizer aos nossos telespectadores quais são os ganhadores dos livros Quero. que nós estamos distribuindo? Depois, se der tempo, você faz mais um. Tá bom, os livros hoje vão para João Francelino de Oliveira Júnior, de Guarulhos, Yara Marubayashi, Irene Colino, Rafael Borg e Tércio Cimei Gonçalves. Então, agora vamos lá para a última. Doutor Percival, tenho que dizer que muita gente reclamou da sua posição. E eu vou resumir as reclamações na pergunta do Robson Bastos. O que então os bares e restaurantes sugerem para evitar os abusos e diminuir o número de acidentes? Eu queria dizer que nós fomos que propusemos ao governo que puna o infrator na discussão sobre o fechamento de restaurantes em estrada. Fomos lá, não é para fechar o restaurante, o governo não tem nada a ver com isso. Puna o infrator. A única coisa que nós não esperávamos é essa questão de punir o infrator que às vezes come um filé com molho madeira ou, Não como aparece. eu disse, usa antisséptico. Já está Não aprovado em aparece. televisão. Já está aprovado em televisão, ao vivo. O senhor está enganado, está passando então, informação eu vi. equivocada. Isso daqui está na mucosa, um simples bocejar com água tira esse álcool que está na E o mucosa. padre depois da missa, depois que ele tomar o vinho? É só beber vinho sem álcool. Então, quer dizer, tomou um golezinho de cerveja ou coisa parecida, eu não acho que seja infrator, até porque aí é que nós não vamos punir ninguém, porque nós teremos milhões e milhões de brasileiros e o bandido, o infrator, o marginal fica ali no meio. Então, se nós quisermos pegar, é preciso separar, focar o infrator e ir atrás dele e prender. Muito bem, infelizmente termina o nosso programa. Eu agradeço muito, ao final do nosso programa, a participação dos nossos debatedores. E fique agora com o programa Provocações com a Bujanra. Opinião Nacional volta na próxima quinta-feira, às 10h40 da noite. Por hoje, muito obrigado, boa noite, até lá.